Bom, pessoal, voltamos então com a nossa aula de fruto do Espírito. Nós falamos na última aula sobre o homem como ser integral, né? Falamos sobre o Espírito, a alma, o corpo, sempre de salvação. Nós vimos que o Espírito já foi salvo, a alma ela está em um processo, nós estamos em um processo de salvação, né? E da nossa alma, e o nosso corpo ele será glorificado na volta de Jesus. Nós vimos que o homem como ser integral, né, ele vai se subdividir dessa maneira, mas nós precisamos aí entender a parte de Deus e entender a parte do homem na salvação, né? A nossa alma ainda está em um processo de salvação. Nós vimos que a nossa alma tem vontade própria, tem hora que ela não vai querer, né, amar uma pessoa difícil, ser paciente com uma pessoa difícil, de difícil convivência, mas nós vimos que não é porque eu tenho vontades, não é porque eu sinto que eu devo amar, não é porque eu estou a fim de amar, mas é porque é o caráter de Deus que está colocado dentro de mim. Isso muda muita coisa nas nossas vidas, porque muitas vezes nós queremos liberar o fruto sobre outra pessoa ou amar alguém quando ela merece, sendo que na verdade o fruto do Espírito é o caráter de Deus que já está dentro de nós. Então, querido, independe da sua vontade de manifestar o fruto. Tem dia que você vai acordar assim, Deus, eu vou amar essa mulher difícil que o Senhor colocou do meu lado, essa esposa complicada, esse esposo complicado, né? Mas sempre se lembre que mesmo que a sua alma não queira, se lembre que é o caráter de Deus que foi colocado dentro de você, né? Então, essa realidade que nós estamos. E aí depois, nós entramos na parte de obras da carne. Nós vimos uma lista de obras da carne. E agora eu quero falar com vocês. Se estiver aí anotando, pode escrever como subtítulo, características das obras da carne, né? E nós vamos falar agora da prostituição. A prostituição, nós vimos que ela é um pecado de ordem sexual, ok? Anota tudo, hein, gente? Vocês estão anotando? Caneta turbo ativar, copia tudo rápido, vambora. Bom, a palavra prostituição, ela vem do grego porneia, que significa que vai ter outros significados. E aí, gente, quando a gente for conversando aqui, eu vou trazer o significado no original da palavra para vocês, porque vocês vão ver que quando nós estudamos o original da palavra, muitas vezes você vai encontrar muito mais sentido, muito mais significado para aquela palavra, né? E, por exemplo, essa palavra é uma delas, porque prostituição no grego vem da palavra porneia, que tem outras conotações, que tem outros significados. Por exemplo, imoralidade sexual, adultério, sexo fora do casamento, sexo ilícito, né? Porque o sexo ele exige um nível de aliança maior, entregar-se à devassidão, desvalorizar-se, comércio habitual ou profissional do sexo, amor falso e fornicação. Lá em Atos, no capítulo 15, no versículo 20, a palavra diz assim: pelo contrário, devemos escrever a eles, dizendo que lhes abstenham de comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual da carne, de animais estrangulados e do sangue, né? Gente, Lucas, quando ele escreve, né, o livro de Atos, ele vai nos falar, né, para nós nos abstermos, né, da prostituição, querido. Algo que precisa voltar a ser falado nos nossos dias, né, é que prostituição é pecado, sexo fora do casamento ele é pecado, porque muitas vezes as pessoas consideram, né, o adultério como um grande pecado. Mas, querido, as nossas igrejas precisam voltar a falar disso. Por quê? Porque às vezes não é algo que é conversado dentro da igreja, não é algo que é conversado dentro das famílias. E o problema, querido, é que se não é conversado dentro das famílias, as pessoas vão buscar aprender de outra forma. E claro, o sexo ele foi criado por Deus, isso nós precisamos entender. Agora, quando se torna um problema, quando a gente quer aprender segundo o padrão do mundo, né? Você pai, você mãe que tá aí me assistindo, você precisa sentar com seus filhos, você precisa ensinar sobre isso. Porque se ele não aprender com você, querido, não se engane, ele vai aprender com o mundo, ele vai buscar informação, né? Nós vimos há um tempo atrás, não um tempo atrás nada, foi por agora que tinha uma cartilha do governo
para ensinar as crianças sobre isso. Então, é um assunto que é bíblico, foi criado por Deus e que precisa ser ensinado. Agora, nós precisamos ser radicais. Lembra do que a gente conversava antes sobre a nossa carne? A carne, querido, você não pode brincar com ela. Você não pode brincar com ela, né? Às vezes as pessoas acham que prostituição é só aquela pessoa que vive o comércio habitual do sexo. Mas a palavra vai dizer que todo tipo de sexo fora do casamento é prostituição. Então, querido, se você está aí, está em pecado, saiba que você está em prostituição. Então, isso é algo que nós precisamos, como cristãos, ser radicais quanto a isso. Nós precisamos nos posicionar quanto a isso, nos posicionar naquilo que a palavra diz. Amém? Bom, vamos lá. Tem uma outra obra da carne, uma outra característica, que é a impureza. Impureza também é um pecado de ordem sexual, tá? E ela vem do grego akatársia. Escreve assim, A-K-A-T-H-A-R-S-I-A. Akatársia, tá? Num sentido moral, a catársia, né? Ela é uma impureza proveniente de desejos sexuais, como homossexualismo e lesbianismo, tá? Vida devassa. E aí, dentro desse texto, antes de eu falar qualquer coisa, eu quero ler com vocês aquilo que a palavra diz lá em Romanos. Esse texto é muito importante que você abra nele. Romanos, no capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Queria que você lesse para você ver que está na sua Bíblia. Romanos, no capítulo 1, do versículo 16 ao 32. Amém? Vamos lá? A palavra diz assim: pois não me envergonho do evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso também, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Incalculando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança à imagem do Deus corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, Deus entregou os deuses às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo-se torpeza, homem com homem, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Olha isso. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus o entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda a injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contendas, dolo, malignidade, e sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao
aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente os que a fazem, mas também aqueles que aprovam os que assim procedem. É forte, né, igreja? Esse texto é muito forte, está aí na sua Bíblia. Primeiro, Romanos, capítulo 1, do 16 até, nós lemos até o versículo 32. Tem um outro texto que está lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 1. 1 Coríntios, capítulo 5, no versículo 1. A palavra diz assim: geralmente se ouve que entre vocês imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios. E isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Bom, gente, quando nós falamos sobre a impureza, né? Paulo ele vai falar a respeito de algo que estava acontecendo ali dentro da igreja de Corinto. Então, ele vai escrever para aqueles irmãos que estavam vivendo ali de forma desenfreada, né? E ele vai lembrar esses irmãos da posição que eles estavam em Cristo, e ele vai escrever, e vai dizer, essas práticas são completamente abomináveis, né? A palavra vai dizer que dentro da própria igreja tinham filhos que estavam abusando da esposa do seu próprio pai. Então, assim, muitos deles vivendo homossexualismo, vivendo lesbianismo, uma vida completamente devassa e contrária aos padrões do reino de Deus. Algo, gente, que nós precisamos considerar é que Deus, ele não cria anomalias. A vontade de Deus não mudou, a vontade de Deus ela permanece a mesma. E o propósito original de Deus é homem e mulher, macho e fêmea. Agora, nós precisamos considerar, por quê? Porque se nós, como cristãos, não amamos a pessoa que é homossexual, quem está em pecado somos nós. Por quê? Porque a palavra vai mostrar, vai dizer assim que porque Deus amou, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A palavra não diz, querido, que Deus morreu só por alguns, a palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Nós, como cristãos, precisamos amar as mesmas causas que Deus ama. E a palavra diz que Ele amou o mundo, independente das pessoas, Ele amou. Agora, a palavra também vai mostrar que o mesmo Deus que ama rejeita o ato pecaminoso. Então, qual é a nossa posição como cristãos no que diz respeito ao homossexualismo e ao lesbianismo? Nós temos que amar a pessoa, mas rejeitar, abominar o ato pecaminoso, né? E aqui nós entramos em um grande dilema, eu posso dizer assim, né, dos nossos dias. Porque toda a mídia, ela vem trabalhando para que se torne comum as pessoas ver um casal de homossexual, ver um casal de lésbicas, né? Se tornou comum. Hoje já nem é mais esse termo, né? Antigamente falavam LGBT, hoje já tem LG, não sei o que, um tanto de letra, porque tem até os que não tem sexo definido. Por quê? Porque a mídia fala que você pode ser o que você quiser. Você é o que você quiser ser. E na verdade, como se diz, né? Aceito toda forma de amor. Sendo que na verdade, querido, nós sabemos que esse não foi o padrão de Deus. E quantas vezes nós temos nos acostumado, querido, se você olhar, por exemplo, há uns anos atrás, nossa, você não via de jeito nenhum um casal de homem com homem andando de mão dadas nas ruas. Ou um casal de mulher com... Jamais você via isso, né? Ou se via, era muito raro e era tipo assim, isso causava um constrangimento nos nossos corações. E quantas vezes nós temos nos acostumados a ver um homossexual, a ver uma lésbica, a ver eles se beijando. Hoje é comum nas novelas as pessoas ter os casais lá se beijando, na mídia já é comum, nos filmes já é comum, né? E o problema disso é que nós temos nos acostumado. Né? Às vezes a gente fala, ele quer tudo bem, é bonitinho. E não, querido, a palavra vai dizer que esse é um ato que é completamente abominável
aos olhos de Deus. Então, nós como cristãos, nós precisamos nos posicionar de acordo com aquilo que a palavra diz. E a palavra diz, a palavra é muito clara ao dizer que Deus criou homem e mulher. O propósito de Deus para o casamento é homem e mulher. Homem e mulher. Não tem conversa quanto a isso, nós precisamos nos posicionar, nós precisamos ser radicais quanto a isso. E olha, é um assunto que nós precisamos como igreja estar prontos para falar, porque eu vejo às vezes muitos líderes ignorando o fato de que isso acontece, né? Sendo que grande parte dos casos de aconselhamento que às vezes a gente vem acompanhar, as pessoas assumem que tem algum problema nessa área. Então, querido, isso não é algo que você tem, como líder, tem que ignorar. Você tem que buscar conhecimento a respeito do assunto. Sabe por quê? Porque às vezes a gente só gosta de olhar para a pessoa e falar assim, isso é pecado, você vai pro inferno. Mas às vezes para aquela pessoa é uma luta mesmo. Ela se afundou e ela precisa de ajuda, ela precisa de socorro e não sabe como sair dali. Né? Às vezes para quem olha de fora é fácil, mas para quem está dentro é uma luta e só ela sabe as guerras que ela enfrenta dentro dela. E você como líder, porque você está aqui no treinamento de líderes, amém? Você como líder, você precisa estar pronto para responder, para aconselhar os seus liderados também no que diz respeito ao homossexualismo e lesbianismo. Porque não adianta só você falar para ele, Deus vai te dar a vitória. Não, você precisa ajudar, você precisa ter respostas para auxiliar essas pessoas, né? Tem o seminário da pastora Andréa Vargas, né? Eu não me lembro o nome agora, mas se vocês procurarem ela nas redes sociais, vocês vão encontrar um seminário que acontece lá em Vitória, e Vitória, Espírito Santo. E esse seminário é muito top, é muito bom, com muito conteúdo. Ela é especialista, né? O pessoal lá, eles são... Eu vou tentar lembrar o nome e falo pra vocês. Mas eles são, assim, especialistas nesse assunto de homossexualismo, né? Mas procura lá, Andréa Vargas, ela tem um curso deles, né? Que você pode buscar informação. E se você quer se aprofundar nesse assunto, querido, procure ajuda, procure boas referências, né? Porque o mundo tá falando sobre isso e nós como igreja, nós não podemos ser negligentes. O problema muitas vezes é que nós como igreja também não estamos prontos para receber essas pessoas, né? Às vezes nós nos acostumamos em ver, em falar, né? Tipo assim, que é errado, mas às vezes a gente não tá pronto como igreja para receber essas pessoas. E querido, às vezes a gente repugna essas pessoas, né? A gente aponta o dedo e esquece, né, querido, que talvez se fosse nos dias de Jesus, se Jesus estivesse aqui nos dias de hoje, né, talvez ele estaria andando perto dessas pessoas, porque quando ele andava perto dos doentes, quando ele andava perto daqueles que tinham espírito imundo, daqueles que, né, que tinham problemas, a palavra vai dizer que ele não era contaminado, aquilo que havia de errado na vida daquelas pessoas não passava para ele, mas a santidade que havia dentro dele impactava as pessoas ao redor. E nós como igreja precisamos estar prontos. Porque vamos lá, gente, vamos falar sério. Se entra, por exemplo, um travesti dentro da igreja, você homem que tá aí me assistindo, se ele senta do seu lado, muitos de vocês talvez vão até mudar de lugar, né? Muitos de vocês talvez vão até falar, você já abraçou um travesti? Você já abraçou um homossexual e disse, nós estamos juntos, que se precisar de mim eu tô aqui? Então, nós vamos precisar sem resposta também para essas pessoas. Sabe por quê, querido? Porque às vezes a pós-modernidade, ela prega que a igreja, ela odeia o homossexual. E não é verdade. Nós amamos as pessoas, mas nós repugnamos, nós não aceitamos o ato pecaminoso dela. Deixa eu falar algo para você. As nossas igrejas deveriam ser o lugar onde essas pessoas mais se sentem aceitas, onde elas mais se sentem abraçadas, né? E, gente, até mesmo dentro das nossas igrejas,
Nós precisamos nos posicionar. Talvez você está me assistindo e você é alguém que já teve problema nessa área, querido. Talvez você não consegue romper na sua vida porque você sabe que você tem dificuldade, sabe que você tem problema nessa área. Deixa eu falar para você. Primeira coisa, a palavra diz que a confissão, ela traz cura, ela traz libertação para nós. Então, talvez você já tenha vivido e nunca contou para ninguém, nunca confessou. Procure os seus líderes, procure os seus pastores, eles estão prontos a conversar com você, eles estão prontos e preparados para te aconselhar, ajudar a cuidar do seu coração, mas não deixe que isso seja de fato uma barreira que vai te impedir de ver aquilo que Deus tem para você. Não deixe que isso seja uma barreira, né? E que às vezes sempre quando você tá para romper em algo, vem, mas é porque eu não posso, que eu sou pecador, eu sou assim. Não, querido. Você é homem ou mulher. Esse é o propósito de Deus para você. Então, se você tem problema nessa área, né? Quantos casos de homens casados dentro do casamento, mulheres dentro do casamento, já estão ali com casamento de anos e ainda tem problema nessa área. Então, procure ajuda. Procure alguém para cuidar do seu coração, procure alguém que você sinta liberdade de contar, de aconselhar, querido. Mas o que eu preciso que você entenda é que o homossexualismo e o lesbianismo é pecado. A palavra não aprova, a palavra diz que não herdarão o reino de Deus aqueles que cometem tais coisas. Né? O problema é que vem sendo pregado aí o evangelho do amor, né, como nós falávamos, e às vezes as pessoas esquecem que o evangelho do amor, ele também é justo, né? Existem padrões no reino e padrões esses que são negociáveis, e nós vamos precisar, assim, ser radicais, nós vamos precisar nos posicionar quanto a isso. Você vai precisar se posicionar quanto a isso. Né? Nós como igreja, nós não podemos aceitar o rótulo que a sociedade coloca sobre nós, de que nós somos preconceituosos, que nós não amamos, que nós odiamos essas pessoas. Não, nunca se esqueça, você é líder, você ama a pessoa, mas você rejeita o ato pecaminoso dela. Amém, gente? É isso que a palavra vai dizer a respeito da impureza. Bom, vamos agora para a lascívia. Lascívia também é um pecado de ordem sexual, ok? E ela vem do grego asélgia, que escreve assim, A-S-E-L-G-E-I-A, ok? Lascívia significa luxúria, que é uma satisfação desregrada de desejos sexuais. Tem a ver com sensualidade. Aquele que procura constantemente e sem pudor satisfações sexuais, falta de controle, movimentos obscenos sexuais, ok? Bom, vamos lá, anota isso aí que é importante, hein, gente? 1 Coríntios capítulo 7, no versículo 2, a palavra diz assim: mas por causa da impureza de cada um, tem a sua própria esposa, e cada um tem o seu próprio marido. O marido concede à esposa o que lhe é devido, e também a sua esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido, e também semelhante, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e assim a mulher, ok? Bom, vamos lá. Quando nós falamos sobre a lascívia, né, você vai ver Paulo falando, né, sobre aqueles irmãos que não conseguiam andar em santidade sozinhos, em muitos textos, e aí ele vai orientar essas pessoas ao casamento, e ele vai dizer, olha, a partir do momento que você se casa, né, a mulher ela já não tem mais domínio sobre o seu próprio corpo, o homem já não tem mais domínio sobre o seu próprio corpo, porque ele passa a ser do outro, né? E aí, gente, algo que nós precisamos considerar é que não adianta a pessoa dizer que quer viver em santidade sozinho, a pessoa dizer que, não quero casar, não preciso, né? Se ela não consegue dominar os seus desejos carnais. E é por isso que Paulo vai orientar essas pessoas ao casamento.
né? Ele vai orientar, não, nesse texto, perdão. Ele vai falar para que quando essa pessoa casa, né, ela passa a não ter direito mais, né, ao seu próprio corpo. Então, assim, se a pessoa não consegue ter domínio, é melhor que ela de fato procure se casar mesmo, gente. Por quê? Porque quando nós falamos sobre a lascívia ela tem a ver com uma pessoa que busca desenfreadamente cumprir ou satisfazer um desejo sexual, né? A procura de uma constante uma satisfação sem pudor, né? É uma falta de controle mesmo. Mas eu quero frisar com vocês nesse texto no que diz respeito à sensualidade. Porque, resumindo, lascívia, o que é lascívia? Lascívia é sensualidade, tá? E aí nós precisamos entender, por exemplo, que ele vai dizer aqui nesse texto que o corpo dentro do casamento, o corpo da mulher não é da mulher. O corpo da mulher, ela é do outro, ele é do homem, do seu esposo, né? E o corpo do esposo, ele é da sua mulher. Agora, você, querido, você precisa ter muito cuidado no que diz respeito à sensualidade. Porque, gente, vamos lá. Mulherada que tá me assistindo. Hoje, né, o que a mídia, a moda, ela prega como bonito? Aquilo que é sensual. Então, em todo tempo, você vai ver a comunicação trabalhando, vamos dizer assim, a comunicação trabalhando, né, para te atrair por meio daquilo que é sensual, né? Então, o que a palavra vai trazer? Que é errado, que é pecado. Por exemplo, é bonito você usar uma blusa como uma blusa que tem um decote, né? A pessoa quer usar uma calça que é extremamente justa, né? E aí, querida mulher, você vai precisar ter cuidado. Por quê? Porque às vezes a mulher, ela acha que tá bonito, mas na verdade a palavra tá dizendo que sensualidade ela é pecado. Querida, antes de você sair de casa, pergunte ao Espírito Santo, vai pra frente do espelho, tem um exercício que nunca falha, nunca. Vai pra frente do espelho, pergunta ao Espírito Santo, eu posso sair de casa com essa roupa? Se vier assim um pontinho de interrogação dentro de vocês, tipo, não sei, já tira. Sabe por quê? Porque quando a palavra diz que onde o Espírito de Deus está, há paz, não há confusão. Então, você tá com uma blusa, né, que às vezes a blusa tem um decote, pra você, fala assim, mas nem é tão grande. Mas às vezes um homem que é mais alto que você vem te abraçar e olha pra baixo, ele vai ver tudo lá dentro. Mas vocês, homens que estão me assistindo, vocês não fazem isso não, tá? Aleluia. Em nome de Jesus, por favor. Mas às vezes ele te abraça e ele consegue ver. E às vezes sem querer acaba enxergando, né? Aí, às vezes a mulher vai levantar a blusa levantar as mãos para adorar o Senhor na hora do culto e mostra a barriga. Aí, aquele dia que o pastor falou assim, vamos orar hoje boca no pó. Aí não pode. Por quê? Porque se abaixar, mostra o cofre inteiro, né? Às vezes a mulher vai com uma saia, né? Tem gente que fala que tem que usar saia, mas não importa o tamanho que ela seja, né? Aí vai com aquela saia assim, aquela saia lápis, dá pra ver até o rim, até a alma, né? E às vezes, querido, pode parecer bonito, mas é sensual, né? O problema é que pra você tá bonito, mas na verdade você tá sendo pedra de tropeço na vida de outra pessoa. Então, talvez você tá aí, mulherada, me assistindo e você precisa fazer a limpa no seu guarda-roupa. Entendeu? Porque, gente, vamos lá. Nós precisamos ter zelo, entendendo que o nosso corpo, ele é casa de Deus, o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Você precisa, mulher, ter zelo pela casa. Antes de você que é casada, ser do seu marido, você é templo do Senhor. Você é casa do Senhor. E você precisa ter zelo pela casa do Senhor, né? Então, nós precisamos ter esse cuidado com a roupa que nós vestimos, né? Tenha cuidado, talvez você está aí precisando fazer uma limpa no seu guarda-roupa. Tem roupa, querido, que assim, às vezes a pessoa tem uma roupa tem as roupas de ir pra igreja e às vezes as pessoas têm as roupas de sair.
Porque às vezes, porque pra igreja não dá pra ir muito com shortinho, não dá pra ir com... pra igreja não dá pra ir com aquele vestido mais decotado. Querido, se não dá pra você ir pra igreja, então também não dá pra você sair na rua com outras pessoas. Claro que em casa muitas vezes você vai ficar mais livre, com mais liberdade, né? E agora, nós precisamos ter esse cuidado para nós não servirmos de pedra de tropeço para ninguém. Então, talvez aí o que você está precisando é pegar cada peça do seu guarda-roupa e apresentar para o Espírito Santo e falar: Espírito Santo, convém que eu use essa roupa. Espírito Santo, será que isso essa roupa faz parte do que o Senhor tem para mim? Gente, abrindo um parênteses aqui, uma coisa que eu acho muito linda na Bíblia. Todas as vezes que a Bíblia fala sobre um novo tempo na vida de alguém, você vai ver ela também trocando essa pessoa de vestes, você vai ver uma troca de vestes na Bíblia, né? Porque a troca de vestes, ela tem muito a ver com um novo tempo em Deus. Então, talvez você esteja aí, Deus esteja te levando para um novo tempo, né? Permita que Ele também troque as suas vestes, não apenas espirituais, mas também vestes físicas, né? E nós precisamos ter esse cuidado. Gente, no que diz respeito aos recém-nascidos na fé, muitas vezes a mulher chega na igreja, né, acabou de se converter, e aí aí todo mundo fica lá, olha a roupa que a outra, as irmãs, nem uma falando com a outra. Mas será que alguém já sentou com aquela pessoa para conversar? Será que alguém já sentou com aquela pessoa para explicar o que pode, os usos e costumes? Porque algo que ficou perdido ao longo do tempo foram os usos e costumes, né? Tem coisa que não é regra, mas tem coisa que é bom senso, né? Então, nós precisamos ter essa sensibilidade e auxiliar também aquelas irmãs que são recém-nascidas na fé, né? Mas eu queria falar hoje não só com as mulheres, mas eu também quero falar com os homens que estão me assistindo. Por quê? Porque é um negócio, gente, de usar umas blusas, assim, coladas de mamãe sou forte. Aquela calça de sertanejo arrochada que quase estoura tudo. Gente, pelo amor de Deus, homens, sensualidade também é pecado. Não são só vocês que têm desejo, as mulheres também têm, as mulheres também olham, querido, não seja pé de tropeço na vida de sua irmã em Cristo Jesus. Então, você também precisa, é um negócio, gente, de abrir a camisa até aqui embaixo. Deixa eu falar uma coisa pra você, homem, sua blusa tem botão até aqui em cima pra ela ficar abotoada, né? À toa, não tá ela enfeitando não, tá? É pra ficar abotoada mesmo. Então, isso é algo, gente, que nós precisamos ser radicais, né? Às vezes o pai, a mãe, né, veste a criança, por exemplo, desde criancinha, ela pode sair de Tamaracicá, de shortinho, do jeito que ela quiser. Aí depois quando cresce, você não reclama que sua filha virar uma piricrente. Por quê? Porque anda de qualquer maneira, você está ensinando. As roupas que você compra para os seus filhos vão falar muito a respeito de como eles vão se vestir mais pra frente. E aliás, as roupas que você veste, né, também vão ser influência na vida dos seus filhos. Então depois não adianta reclamar da vida dos seus filhos, seja ele menino ou menina, se você não é um bom exemplo para ele. Então, vamos entender, né, o que é lascívia. Lascívia tem a ver com sensualidade, né, fala muito da nossa alma, fala muito do nosso corpo e é pecado, ok? Sensualidade é pecado. Querida, toda a sua sensualidade guarda para você e seu marido dentro do seu casamento, quando tiverem só vocês dentro do quarto sozinho, aí você pode sensualizar, à vontade. Mas fora disso, querido, é pecado e nós precisamos ser radicais quanto a isso. Amém? Vamos lá. Gosto muito do que o pastor Márcio fala, gente. Tudo me é lícito. Não, perdão, ele fala assim: você pode tudo, você só não pode pecar. Então, você pode fazer o que você quiser da sua vida. Você só não pode pecar. Se não estiver pecando, segue firme que tá tudo bem. Vamos lá. Idolatria. A idolatria, gente, ela é um pecado de ordem religiosa, né? No grego, a palavra idolatria vem da palavra eidolatria. É I-D-O-L-A-T-R-I-A.
IDOLATRIA, idolatria, que significa amor ou paixão exagerada, cega, excessiva, culto prestado a ídolos, excesso de confiança em uma pessoa, instituição ou objetivo, como se existisse uma autoridade igual ou maior que Deus e a sua palavra. Anota aí uma referência, 1 Pedro, no capítulo 4, no versículo 3. Nós já falamos bastante sobre idolatria, né, gente? Idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus nas nossas vidas. E eu gosto do sentido que o original vem trazendo a mais pra gente entender, porque ele fala assim, que é um amor ou uma paixão exagerada por algo, uma paixão cega, algo excessivo, né? Então, o que é a idolatria? Quando você ama algo absurdamente, quando tem uma paixão cega, excessiva, aquilo que você fala assim, não! Vamos lá. Isso é idolatria. Ok? O que é idolatria também? Culto prestado a ídolos. Nós vimos que idolatria não tem a ver só com as religiões ritualísticas, que adoram imagens de escultura, né? Nós vimos que idolatria vai muito além disso, mas também, né, aqueles que adoram imagens de escultura são idólatras, né? E a palavra vai nos falar para não criarmos imagens de escultura, né? Nós não devemos criar imagens de esculturas. Também vai falar sobre o excesso de confiança em uma pessoa, né? Tem gente que às vezes idolatra, por exemplo, as irmãs do coque, as irmãs de oração, né? Às vezes a pessoa sabe que aquela irmã é uma mulher usada por Deus, sabe que aquela mulher é uma mulher de oração, aí ela fala assim, vou lá na casa da irmã Maria, da irmã fulana, porque quando ela ora, Deus fala comigo. E, gente, Deus de fato usa essas mulheres. Deus usa essas mulheres. Agora, eu não posso pegar a voz dessa mulher e colocar, tipo assim, em um lugar superior, né, ao Espírito Santo que habita dentro de mim, porque senão se torna idolatria, né? Aí ele não adora a Nossa Senhora nossa, não, que ela não é minha, não. A Senhora da Aparecida lá, né? Mas tem a irmã do coque lá, que ele sempre vai nela para pedir uma oração. Então, nós precisamos ter zelo quanto a isso. Por quê? Porque na nova aliança, querido, você não precisa mais de um profeta. O profeta, ele vai vir para testificar aquilo que Deus já falou dentro de você, aquilo que Deus já colocou dentro de você. O profeta, ele vai vir para trazer confirmação daquilo que Deus já falou dentro do seu coração. Okay? Então, isso é algo que nós vamos ter que repensar o quanto eu tenho sido guiado por ídolos, ou quanto eu tenho sido direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Tem gente que só confia naquilo que Deus está falando na hora que vem um profeta para testificar aquilo que Deus falou. Então, querido, não deixe que a voz de profetas, da irmã do coque, né, seja de quem for, fale maior do que as direções de Deus pro seu coração, né? Então, eu gosto também que ele vai continuar falando, né? Fala sobre instituição ou objetivo, como se existisse uma autoridade igual ou maior que Deus e sua palavra. Às vezes, querido, para muitos, no início era assim, ele orava e falava, Deus, me dá um emprego, me ajuda a formar na faculdade, me ajuda a conseguir abrir minha empresa, conseguir um bom trabalho. E às vezes, no início da vida dele, ele foi caminhando, Deus foi sendo fiel, ele foi crescendo. O problema é que muitos vivem uma busca desenfreada pelo prazer. O dia que quando ela ganhar, não tinha emprego, ela orava pedindo a Deus um trabalho como estagiário para ganhar R$800. Aí o dia que ganha 800, quer ganhar 1.200. Aí o dia que ganha 1.200 não tá suficiente, agora eu quero ganhar 2.500. Aí o dia que ganha 2.500, não, porque é pouco. Agora eu quero ganhar 5. O dia que ganha 5, fala assim, não, 5 não tá dando pra pagar minhas contas, eu preciso de 10. O dia que tem 10, fala assim, 10, poxa, não, quero mais. Então vai pra 20. E nisso, o ser humano, ele vai
procurando, vai vivendo por uma busca desenfreada pelo prazer. E muitos não percebem que às vezes aquilo que um dia tinha sido motivo de oração, de clamor, pedindo Deus para que o desse, aquilo que um dia talvez foi até uma promessa de Deus, se tornou um ídolo no coração dessa pessoa, porque agora a pessoa não tem mais tempo para Deus, ela só vive pro trabalho. Aí ela só vive para trabalhar. Então, é algo que nós precisamos pensar. É aquela pessoa que ora e fala: Deus, me dá um carro, Senhor, para eu ir para a igreja levar meus filhos. Deus, me dá um carro, eu preciso de um carro. Deus, não dá para carro hoje, é uma questão de necessidade. Aí Deus vai dar um carro. Aí a pessoa começa a trabalhar de Uber. Aí não tem tempo mais para ir para a igreja. Por quê? Porque tem que trabalhar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E aí Deus fica onde? Então, é algo que nós precisamos pensar. Será o que tem ocupado o lugar de Deus nas nossas vidas? O que tem sido prioridade? O que tem sido primazia? Será que o desejo desenfreado de conquistar algo? Será que a sua empresa não se tornou um ídolo do seu coração? Será que o seu trabalho se tornou um ídolo no seu coração? Né? Será que... não sei, talvez só o Espírito Santo pode trazer luz ao seu coração agora. Mas nós precisamos pedir Ele para que traga luz nos nossos corações, né? Talvez, querido, o sonho de ter um filho, né? E o Senhor te deu um filho, foi a realização de uma promessa, mas hoje o menino não pode nem brincar, que você acha que o menino vai se quebrar inteiro. O menino não pode nem cair da bicicleta, não deixa ele andar de bicicleta, porque vai que ele cai e morre. E, querido, cadê sua confiança em Deus? Né? Cadê sua confiança no Senhor? A palavra diz que seus filhos não são seus filhos são flechas na aljava de Deus. Então, você precisa ter esse cuidado para que nem as promessas de Deus se tornem ídolos nos seus corações e nem no meu. É algo que de tempos em tempos, querido, nós precisamos ir para esse lugar de avaliação, né, reavaliação, reanálise e pensarmos como nós temos guiado e direcionado as nossas vidas no Senhor. Amém, gente? Eu sei que essa mensagem é forte, mas nós precisamos pensar um pouco sobre isso. Eu queria ver com vocês, né? Nós vamos mudar aqui, nós vamos para a próxima aula já, mas eu queria que vocês, na casa de vocês, já fossem pensando a respeito disso, porque, gente, quando nós falamos sobre essas obras da carne, são, vamos dizer assim, são características que a nossa alma vai querer produzir. A sua alma, querido, vai querer cometer o sexo fora do casamento, a sua alma vai querer sensualizar, a sua carne, ela vai querer cometer em algum momento idolatria, às vezes não com um ídolo, mas às vezes idolatrando outras coisas, né? A nossa alma, ela vai querer, querido, cometer essas características da obra da carne, por quê? Porque tem a ver com a nossa antiga natureza. Lembra, a nossa alma está em um processo. E para que o nosso corpo seja salvo. Então, o nosso corpo, querido, ainda vai ser salvo, o nosso corpo ainda vai ser glorificado. Mas enquanto o nosso corpo não é glorificado, nós precisamos constantemente renovar a nossa mente através da palavra de Deus. Quando a gente vai falando sobre isso, o meu desejo, querido, é que você peça o Espírito Santo para que traga luz. Porque talvez você fale assim: Deus, não é que eu faço isso. Deus, não é que eu cometo aquilo. Nesse tempo, enquanto nós falamos essa matéria, o propósito não é trazer condenação sobre você, né? O propósito, querido, não é trazer julgo sobre você. Talvez você tá aí, homem, me assistindo e você tá prestes a cometer um adultério dentro do seu casamento, né? Não veja isso como uma punição, mas veja como um alerta de Deus te chamando para um lugar de alinhamento. Que você possa deixar que o Espírito Santo fale o seu coração, que você possa deixar que o teu espírito seja alinhado, realinhado nesse tempo, naquilo que Deus tem para você, naquilo que é a vontade de Deus para você. Sua alma vai querer, sua alma tem vontade própria, né?
Mas lembre-se, você tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo, querido, ele te ajuda a fazer com que a sua alma entre em sujeição ao seu espírito. O Espírito Santo te ajuda, querido, nessa caminhada, justamente para que você não ande segundo a sua antiga natureza, mas para que você possa exercer o caráter de Deus que já está dentro de você. Isso que eu quero que você lembre em todo o tempo. A sua alma vai querer fazer isso, mas você já tem o caráter de Deus habitando dentro de você. Amém, gente? Vamos lá? Daqui a pouco a gente volta, então, para nossa próxima aula falando mais sobre as características das obras da carne. Deus te abençoe.